Vivendo o extraordinário de Deus. Quem já viveu o extraordinário de Deus na sua vida? Levante a mão. Glória a Deus. Quem está vivendo? Amém. Quem quer viver? Amém. Opa, só aumentando. É esse o nosso objetivo como igreja. É esse a nossa alegria de poder reconhecer que nosso Deus fala. Nosso Deus, Ele nos chama, nos faz um convite para um relacionamento, para uma intimidade. E através dessa intimidade, nós podemos reconhecer quem Ele é, o que Ele faz. E a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do primeiro versículo até o versículo 19. Atos 12, 1 a 19. Quero refletir com os amados irmãos sobre esse tema, vivendo o extraordinário de Deus. Diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando também prender Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas, só os irmãos nessa parte. Mas, outra vez, e assim Pedro estava guardado na prisão. Outra vez, e assim Pedro estava guardado na prisão. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e, despertando, diz: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim ele o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo diante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. O verso 12, ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, só os irmãos lendo agora, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Onde Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta.
Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor tinha tirado da prisão e acrescentou: anuncie isto a Tiago aos irmãos. E saindo para o outro lugar, quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas em interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém? Deus, nós cremos nesta ação do Senhor. O Senhor deu à igreja essa intimidade. Quando ela se une com um propósito, o Senhor age de forma extraordinária. Assim, ó Deus, a nossa oração nesta manhã, que o Senhor, ó Deus, continue realizando o extraordinário das nossas vidas, pelo poder da intimidade, pela fé, na oração que fazemos ao Senhor, no clamor que fazemos a Ti. Pai, que nesta manhã possamos assumir compromissos de orações focadas, de orações que podem, ó Deus, mudar a história, porque o Senhor é quem ouve as orações, porque o poder não está nas nossas palavras, nas nossas orações, mas o poder está na mão daquele que tem o poder de ouvir as orações. E ouve, ó Pai, as nossas orações nesta manhã, em nome de Jesus, amém, amém. É um texto extraordinário para uma pessoa que deseja o extraordinário de Deus. É um texto que me chama muita atenção, é um texto desafiador, é um texto humorado, é um texto de incredulidade, é um texto que podemos ver o que Deus pode fazer quando a igreja se une para orar. Quando a igreja ela tem um foco, quando ela tem um propósito, quando ela tem um reconhecimento de que precisa da manifestação de Deus e da graça de Deus. E Deus, meus amados, Ele responde às orações em qualquer momento da nossa vida. Aqui havia um momento de crise, revertendo situações que parecem impossíveis aos olhos humanos. Já era a terceira vez que Pedro estava preso. E então a primeira vez Pedro fugiu, a segunda vez Pedro fugiu, e agora a quarta vez Herodes estava preocupado. Não, dessa vez ele não pode fugir. E botou então mais soldados, mais escoltas ali para proteger Pedro, porque ele não poderia escapar mais, não teria como escapar mais. Agora ele será cercado por 16 soldados, não tem como, as portas são portas de ferro, tem ali as escoltas, ele está nu, ele está ali com os pés amarrados, com as mãos amarradas. Agora não tem jeito, amanhã Pedro será morto. Pedro já está condenado à morte. Ali então agora Pedro, naquela situação, naquele momento então, acontece algo tremendo que nós vimos lá no versículo 5, e nós vamos ler de novo. Olha o que diz o versículo 5, os irmãos vão dizer depois, vamos lá. E assim Pedro estava guardado na prisão. Quem viveu o extraordinário de Deus neste fato? Quem viveu? A igreja e Pedro. Mas também Herodes. Mas também os soldados. Porque houve um alvoroço. Eles sabiam que algo havia acontecido. Meus amados, quando a igreja ela clama ao Senhor de coração, quando ela crê no agir de Deus, há um alvoroço, as pessoas não entendem. Mas a igreja entende. E para a qual a igreja está intercedendo, entende. Porque nós servimos um Deus todo-poderoso. Nós muitas vezes perdemos tantas experiências com Deus por não ter esse momento de oração, de intimidade, de unidade. Mas é nesse momento que Deus então lhe manifesta o seu poder extraordinário.
O capítulo 12 de Atos nos apresenta esse exemplo incrível de como Deus reverteu uma situação aparentemente sem saída, mas através da oração fervorosa da igreja, incessantemente. Imagine ser acordado por um anjo e ver um milagre acontecer. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava preso, as mãos presas, os pés presos, nu. Soldados, 16 soldados, portas, o portão ali, o pessoal tem novidade hoje de portão automático, mas já existia naquele momento, naquela época. E aquele portão automático, diz a Bíblia que quando Pedro chegou naquele portão que vai para a cidade, ela abriu automaticamente. É interessante notar aonde Pedro foi. Ele foi para a casa de Marta, onde ele sabia que a igreja estava em oração por ele. Olha que coisa maravilhosa quando há uma aliança da igreja, quando há um propósito da igreja, quando há um momento da igreja que busca a direção de Deus, irmãos, ela vive o extraordinário de Deus. Às vezes nós fazemos tantas coisas, planejamos tantas coisas, mas quem manifesta é Deus. Às vezes nós traçamos tantos projetos, às vezes nós traçamos tantos eventos, às vezes nós traçamos tantos meios para que Deus manifeste, mas Ele nos chama para a intimidade, Ele nos chama para a sua presença, porque é lá onde as coisas acontecem. É na presença de Deus aonde nós vivemos o extraordinário de Deus. Essa semana eu estava lá no sepultamento da irmã Simone, e aí tinha uma pessoa conversando comigo, e é uma pessoa muito estranha, e ela conversando comigo, começou a conversar, e aí em certo momento eu fiz uma pergunta a ela, ela virou na minha frente, e ficou assim, eu falei assim, meu Deus, eu vou dar um empurrão nela, e ela ficou me olhando, eu fiquei fazendo assim, eu falei assim, meu Deus. E ela falou assim, pastor, estou arrepiada. Eu, de que, irmã? O que está acontecendo? Estou diante de um homem de Deus. Eu o quê? Estou diante de um homem de Deus. E eu preciso falar com o Senhor. Eu não confio em mais ninguém. Eu preciso de uma orientação, e eu estou pedindo a Deus esse tempo todo, e Deus falou comigo aqui, o Senhor é o homem de Deus. E naquele momento eu pude agradecer a Deus, porque é só Deus quem pode fazer isso, é só Ele que faz o extraordinário na nossa vida. Nós não somos nada, não fazemos absolutamente nada, e às vezes nós queremos fazer, às vezes nós queremos mover, às vezes nós é quem planejamos, mas a igreja, ela precisa buscar até uma intimidade, até um foco. Eu gostaria que nessa manhã, já vou terminar, eu gostaria que nessa manhã nós colocássemos foco de oração para esta igreja, para não desistir, orar insistentemente. Eu creio no poder da oração, que o Deus que ouve as nossas orações, eu creio que essa experiência não é uma historinha para a gente dormir, mas é uma historinha, mas é uma realidade, é uma história que pode tornar realidade também na nossa vida, na vida da igreja. Em alguns pontos eu quero abordar com os amados irmãos rapidamente, como Deus age quando a igreja ora. A primeira pergunta que eu estava fazendo nesse texto, a quem dirigia a oração? Quem que a igreja estava orando? No versículo 5 diz exatamente isso. Diz o texto ali, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus. Eles estavam clamando àquele que poderia mudar a história. A igreja orava incessantemente a Deus por Pedro que estava preso. Isso nos ensina, meus amados, que em tempos de crise, isso nos ensina que em tempos em que a igreja se reúne para orar, nós devemos nos voltar a Deus, que é o único capaz de transformar qualquer situação. Eles reconheciam que a resposta não estava em suas forças, mas nas mãos de Deus. Eles poderiam colocar uma faixa, eles poderiam ir lá na frente do prisão e poderiam fazer a campanha, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Eles poderiam ir nos juízes, eles poderiam
contratar os melhores advogados, eles poderiam fazer um grande reboliço, mas quem reconhece a Deus sabe que é o Deus Todo-Poderoso, é quem age, é quem Ele que move, é quem Ele que muda a história, porque o poder é dEle, a honra é dEle, e Ele age segundo a sua vontade. Deus é o único capaz de transformar qualquer situação, porque Ele reconhecia que a resposta não estava em suas forças, mas nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. Afinal, o poder da oração não está em quem ora, mas no Deus a quem oramos. Por isso nós precisamos orar mais, estar mais juntos. Por isso nós precisamos, lá na classe das crianças, botar as crianças ajoelhadas, ensinando a orar, a falar com Deus Todo-Poderoso. Na nossa casa, na nossa particularidade, porque eles estavam dirigindo a oração a Deus que pode todas as coisas. Mas como nós somos precipitados, como nós sofremos com isso. Às vezes fazemos todas as tentativas primeiro, para depois, não tem mais jeito, vou orar. Não tem mais o que fazer, vou orar. Tinha que ser o contrário. Orar, confiar em Deus e deixar que Ele haja. Deixar que Ele se manifeste. Deixar que Ele use as circunstâncias. Deixar que Ele domine todas as coisas, porque Ele está no controle de todas as coisas. Quantas vezes nós percebemos atitudes do nosso bairro? Será que nós temos orado pela libertação das pessoas do nosso bairro? Será que a igreja tem o mesmo foco? Eu quero assumir com os amados irmãos, que os irmãos assumem comigo a responsabilidade, e é interessante que é algo que aconteceu, é algo que íamos exatamente falar, mas aconteceu na prática. Como a igreja precisa orar pelo nosso bairro, pelos jovens, pelos adolescentes. E o primeiro foco que eu quero colocar para os irmãos nesta manhã: ore incessantemente pelo bairro, para que haja libertação, para que haja transformação de vidas, para que haja um avivamento na evangelização, porque nós vamos orar a Deus. Nós não vamos pedir político algum, autoridade alguma, mas nós vamos pedir o Deus Todo-Poderoso. Foque, ore incessantemente pelo nosso bairro, pela nossa cidade. A segunda lição que nós podemos ver nesse texto: a igreja que vive o extraordinário de Deus, ela sabe a quem a dirige a oração. Mas uma outra coisa também que nós podemos reconhecer: quem são aqueles que oram? Está no texto, no versículo 5, olha aí. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessantemente por parte da... Deve ser o óculos. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da... Quem são aqueles que oravam? A igreja. Os que oravam eram os membros da igreja primitiva. Eram homens e mulheres simples, mas cheios de fé. A oração deles não era realizada por líderes ou pessoas especiais, mas por uma comunidade de crentes unidos com um só propósito. Isso nos lembra que todos nós, independentemente da nossa posição, somos chamados a interceder em oração. Queridos, você é a igreja. Nós somos a igreja. Nós cantamos aqui, né? Somos a igreja. Nós temos um Deus Todo-Poderoso. Nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Nós temos intimidade com Deus. Ele nos chama para intimidade. O primeiro foco que lancei para a igreja: ore incessantemente pelo nosso bairro, ore pelos jovens, ore pela igreja, por um avivamento bíblico e espiritual, mas também clame pela igreja, clame por sua vida. Clame pelos membros da igreja, ore uns pelos outros, ore todos os dias.
Foque a sua atenção naquilo que Deus quer fazer. Quem são aqueles que oravam? São aqueles que estavam ali, era a igreja. E quando a igreja ora, coisas extraordinárias acontecem. E acontece porque vem daquele que é extraordinário, Deus. Precisamos buscar ter uma intimidade. Precisamos buscar a confiar, a dirigir a nossa oração a Deus, a confiar que Ele nos chamou para um povo extraordinário, que vai fazer desse povo extraordinário um Deus que ouve as orações, um Deus que responde, um Deus que é apaixonado pela sua palavra, um Deus que ama a sua palavra, uma igreja que busca ter experiências profundas com o Senhor. E quantas experiências no livro de Atos! Diz a Bíblia que há um momento ali que o templo tremeu, porque a igreja estava orando. Cadê minha mãe? Está ali. Alguns dias atrás quando eu vi a irmã Nilza distribuindo folhetos, e eu fiquei olhando essas duas pessoas da igreja. Você, irmã Nilza, é evangelista. 80 e poucos anos. Minha mãe, caminhando aí para os... Pode falar, né, mãe? Que é uma alegria ter a sua idade, né? 85 anos. É muito raro uma pessoa dessa idade estar ajoelhados para orar. Sabe por quê? Porque nem os novos ajoelham para orar. E como isso marca a minha vida. E chego aqui, ela está ajoelhada para orar. E veio com dor, estava com dor muito forte, né, Leandro? Ela não queria vir, porque estava com dor no pé. Tem nada a ver o pé com o joelho. Mas ela ajoelhou, o pé ficou bom. Olha só. Sabe por quê? Porque ela é igreja. Porque a igreja sabe a quem ela está orando, que pode mudar todas as coisas. Você é igreja. Fala para o seu irmão aí, você é igreja. Você é igreja. Você que está em casa, você é igreja. O que tu está fazendo aí na sua casa? Você é igreja. Nós somos igreja. Aonde temos sido ensinado que não há mais, que as pessoas estão dizendo que daqui a um tempo não haverá mais templo. Vamos estar na nossa casa. Nós somos igreja. A igreja ama estar no templo para adorar, para buscar aquele que tem o poder de mudar a história. Nós somos a igreja. Então eram eles que oravam. Mas há uma terceira lição nesse texto, para viver o extraordinário de Deus. Aquele povo sabiam a quem eles estavam orando, porque eles sabiam quem eles eram. Eles eram a igreja. Agora, por quem eles estavam orando? Pedro. Olha o texto. Atos 12:5. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor. O óculos, esqueço. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, Pedro, dele, Cauã. Dele, Paulo. Não é isso? Osvaldo. Específicos. Dele, o Charles. Dele, aqueles vizinhos que não querem saber de Deus, daqueles que blasfemam contra o reino de Deus. Mencione nomes. A igreja estava orando incessantemente por ele. Nós precisamos focar nas nossas orações. Às vezes nós oramos por atacado. Senhor,
transforma o nosso bairro. Comece a mencionar o nome daqueles que precisam ser libertos primeiro. Mencionar esses nomes. Como essa igreja orou por uma pessoa, a igreja, os jovens, orou por uma pessoa, e hoje essa pessoa está em casa, foi liberta, reconciliou com a família, porque a igreja estava orando incessantemente por ele, e ele sabe, ele está assistindo o culto, é você mesmo, não vou falar o nome não, mas eu estive aí tomando café essa semana com você. A igreja precisa ter foco na sua oração. Foco, temos mais tempo com Deus. Foco, nós sabemos por quem nós estamos orando. Eles oravam especificamente por Pedro, que estava preso, ameaçado de morte. Esse ato de intercessão, meus amados, demonstra o valor de orarmos uns pelos outros em momentos de necessidade. A igreja não desistiu de Pedro. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, esse exemplo nos ensina a importância de sermos persistentes na intercessão por aqueles que estão passando por dificuldades. A última mensagem que eu recebi da Simone, ela botou para mim assim: pastor, vou ser sincera, estou com medo, estou ansiosa, mas eu creio que Deus é tão bom. E Deus é maravilhoso, porque preparou uma morada para Simone, e ela reconheceu, e hoje está desfrutando dessa mansão celestial, porque Deus é bom. Então aquela igreja, o foco, eles dirigiam a oração a Deus, era a igreja que desfrutava dessa intimidade com Deus, a igreja que tinha foco. Ore por esses nomes, ore pelo nosso bairro, ore pela nossa cidade, ore pelo nosso estado, ore pelo Brasil. E por último, como eles oravam? Incessantemente. Verso 5. Vamos lá? E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração. É tão bom que a gente prossegue, a gente vai parar aqui no incessante. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja orava com fervor e insistência. Às vezes a gente faz pedidos especiais. A gente faz o pedido: vamos orar pela nossa cidade. Aí a pessoa ora. Ela ora por tudo, menos pelo pedido que foi mencionado. Vamos ser objetivos, não importa, talvez, não, a gente tem que terminar a tal horário. Não importa. Se nós temos foco de orar por essas vidas, mencione o nome deles. Se temos foco de orar pelo nosso bairro, pela igreja, por um avivamento bíblico e espiritual, ore por isso. Vamos começar nos detalhes, vamos começar naquilo que está próximo a nós. Vamos começar naquilo que Deus ele quer realizar. O texto diz que havia oração incessante por Pedro. Esse tipo de oração, meus amados, é marcado pela fé e pela determinação. Não era uma oração casual ou esporádica, mas era uma intercessão contínua e cheia de esperança, acreditando que Deus poderia agir de forma sobrenatural. E Deus agiu. E Deus agiu. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem. Pastor Pascoal Piragini, da PIB de Niterói. Eu até recomendo os irmãos se puderem assistir. São duas mensagens. Tem a parte 1, tem a parte 2. Estratégias para ganhar Niterói para Jesus. Aí eu vi essa mensagem, eu falei assim, eu vou anotar. Estratégia para ganhar Alto da Serra para Jesus. E aí eu vi a mensagem, eu vi só a primeira parte, e o texto que ele usou foi lá em Lucas 10, que diz assim, 10, 1 e 2.
Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E olha o verso 2, que interessante, que foi a base da mensagem dele. E disse assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aí ele falou assim: Niterói pertence a quem? A Deus. Aí ele foi pregando, falando assim: o da Serra pertence a quem? Petrópolis pertence a quem? A Deus. Qual a forma que Deus, Ele é o dono, Ele é o Senhor da nossa cidade, é o Senhor do nosso bairro, é o Senhor de todas as coisas. Mas o usurpador lá, o inimigo, é metidinha besta dizer que é dele, mas ele não tem nada. A influência dele é tirar das pessoas que existe um Deus soberano, e ele escraviza. Então o Alto da Serra é dele. Qual a forma que Deus usa para que o Alto da Serra demonstre que pertence a ele? Orando. Olha o texto: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor, ore para que haja mais trabalhadores no reino, ore para que haja mais evangelistas no reino, ore mais para que haja um avivamento na evangelização da igreja. E tem um terceiro ponto que eu esqueci, mas ouça a mensagem lá. Tudo começa com oração. Tudo começa com oração. E a minha oração nesta manhã, o meu desafio a esta igreja nesta manhã, a não perder o foco daquilo que nós estamos colocando diante de Deus. Quando eu estava ali, tudo parecia perdido para Pedro. Em Atos 12, Deus reverte a situação através da oração, porque a igreja dirigiu suas orações a Deus, orou com fé e perseverança, e Deus respondeu de maneira milagrosa, libertando Pedro da prisão. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, irmãos, o poder de Deus é capaz de transformar qualquer situação. Creia nessa verdade hoje. Creia naquilo que Deus chamou, e que privilégio sermos igreja. Como diz o nosso querido, saudoso pastor Edelto, como é bom ser crente. E talvez eu possa até mudar um pouquinho. Como é bom ser igreja. Como é bom ser igreja. Não é amar a igreja. Como é bom ser igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, quando ela dirige a oração a Deus, o Deus extraordinário faz a sua igreja ser extraordinária. Essa juventude aí, Thaís, essa turma, essa juventude, como tem trabalhado, tem orado. Grandes coisas, Thaís, Deus já está fazendo. Já está fazendo. Mas quem está buscando isso? Quem está orando isso? É a igreja. É os jovens, as crianças, são as irmãs de oração, são os homens de coragem, são os intercessores, 5 horas da manhã, no segundo terça-feira do mês. É os jovens, adolescentes, as crianças, é na sua casa, o culto doméstico, porque nós somos a igreja. E o extraordinário de Deus vem quando a gente tem foco na nossa oração. Vamos focar a nossa oração em pedidos específicos, por vidas, por salvação de vidas, por um avivamento bíblico e espiritual. Irmão, vamos focar a nossa oração para a compra dessa casa ao lado. Essa semana eu senti assim algo
triste. Eu estava vindo para cá, vim orar pela manhã, vim estudar um pouco o livro, e eu passei ali, eu senti assim, um sentimento, e alguém disse assim, uma voz assim, vocês vão perder essa casa. E aí, quando eu preparei, estava estudando essa mensagem, eu falei assim, não, a igreja está orando a Deus. Aqueles que estão orando a Deus é a igreja. E nós temos que ter mais foco nas nossas orações. Deus pode mover coisas extraordinárias. Mas como eles oravam? Incessantemente. Temos que ser incessante dos nossos pedidos. Não desistir. Porque Deus vai fazer o extraordinário, porque o extraordinário, quem faz é só Ele.